E hoje nós meditaremos no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, dos versos 1 a 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, dos versos 1 a 7. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Diz o seguinte: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Vamos orar mais uma vez, clamando a direção do nosso Deus. Ó poderoso Senhor, Deus trino, maravilhoso, em quem podemos confiar. Em tempos de felicidade, em tempos de crise, nós o rogamos, ó Deus, que neste momento o Senhor nos dê mais da porção da Tua palavra, para que aprendamos mais acerca daquilo que o Senhor quer nos ensinar, no sentido fiel deste texto. Senhor, fala ao nosso coração, traz ânimo à nossa caminhada, ressalta em nós a confiança em Ti, para que possamos todos os dias estarmos fundamentados no Senhor, que é a nossa rocha. Fala, Deus, ao nosso coração por meio do Teu Santo Espírito. É o único capaz de fazer a palavra adentrar. Porque nós confiamos somente no Teu agir, Senhor. Não confiamos em formas de estudo, eloquência, nada disso. Confiamos apenas no bom Senhor, que cuida de nós. E sem Ti nada nós podemos fazer. É assim que nós oramos, ó Deus, em Teu nome, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, os primeiros capítulos do segundo livro dos Reis nos mostra que o ministério do profeta Eliseu se estabeleceu um período de profunda instabilidade espiritual e social em Israel, quando a infidelidade do povo e a decadência da liderança produziram crises constantes, tanto coletivas quanto individuais. Os capítulos de 2 a 8, principalmente, de 2 Reis, formam então assim uma unidade literária que foi cuidadosamente organizada pelo autor original, na qual, inspirado pelo Espírito Santo, ele demonstra que Eliseu era, sim, o sucessor de Elias. Inclusive, o início do livro quer ressaltar isso muito claro. Eliseu era o sucessor de Elias, o homem que veio com a porção dobrada do Espírito. Inclusive, se você olhar os milagres entre ambos, eram muito semelhantes também. E que o Senhor continuava presente, apesar de Elias ter ido, atuando na vida de Eliseu, mas também no meio do seu povo, mesmo no tempo de declínio e juízo que Israel estava passando. Nesse conjunto, o texto alterna relatos de grande impacto, envolvendo reis, nações como a Síria, Israel, morte e vida, com episódios domésticos, mas também comunitários. E o Senhor Deus Todo-Poderoso se mostra soberano a todo tempo sobre a morte. Ele também se mostra como provedor em tempos de fome, restaurando enfermidades, defendendo o seu povo diante de inimigos poderosos, conduzindo Israel a reconhecer, ainda que em partes em um determinado momento, sua total dependência dele. E de modo significativo, o foco do narrador se desloca progressivamente das crises
amplas, nacionais, para situações cada vez mais simples e próximas da vida comum. Preparando então o leitor para perceber o cuidado divino também nas necessidades ordinárias. E dentro desse contexto que nós acabamos de falar, esse texto especificamente, no capítulo 6, do verso 1 a 7, mostra como uma comunidade fiel em crescimento, dedicada ao Senhor, é também sujeita a limitações, perdas e aflições próprias da condição humana. Assim, o cenário é então estabelecido para compreendermos que o agir de Deus não se restringe apenas de forma extraordinária, ampla, macro, mas se manifesta com igual poder em graça em circunstâncias corriqueiras da caminhada da fé. E é exatamente, queridos, nesse ambiente de serviço, crescimento e fragilidade que o texto nos conduz a contemplar uma verdade que deve ser cara para nós, que deve adentrar o nosso coração, que deve ser o alvo do crescimento da nossa fé. Que o poder de Deus também é visto nas crises do cotidiano. O poder de Deus também é visto nas crises do cotidiano, na vida dos seus servos, e se revela em meio às necessidades reais para restaurar aquilo que foi perdido. Essa é a ideia principal deste texto. É isso que o texto quer mostrar de maneira ampla, e é isso que nós vamos meditar também nesta noite. O poder de Deus nas crises do cotidiano. Em primeiro lugar, nós vemos que o poder de Deus na crise dos cotidianos, ou na crise do cotidiano, se revela em meio às necessidades reais que surgem na vida dos seus servos. É isso que nós podemos ver dos versos de 1 a 4. O verso de número 1 diz: os discípulos do profeta Eliseu disseram a ele. Veja, algumas traduções falam de filhos de profetas, por exemplo. Mas não é literalmente no sentido biológico, mas representa uma comunidade organizada de discípulos proféticos. E aqui nós temos uma boa tradução: os discípulos do profeta Eliseu. E eles aqui falam com o profeta porque eles identificaram que o local da reunião em que eles estavam, ou moradia comunitária, onde aprendiam diretamente do profeta Eliseu, era pequeno demais para o número deles. E apesar deste percalço, meus irmãos, que nós vemos aqui, esta era uma boa notícia. O que vemos aqui era sim uma boa notícia. Por quê? Porque vemos que mesmo em meio a um tempo de crise em Israel, um grupo de profetas estava aumentando, estava crescendo. Este seria um relato de esperança, principalmente quando nós olhamos para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, nos primeiros 4 versos. Dos versos 1 a 3, nós vemos a descrição do cenário de Israel. O que estava acontecendo naquele lugar por causa do pecado, porque o povo abandonou ao Senhor, porque Acabe e também Jezabel estavam reinando indignamente naquele lugar. Nós vimos fome extrema. Não chovia há 3 anos. As civilizações antigas sempre foram dependentes de água, de chuva, e não chovia em Israel. O profeta Elias foi lá e profetizou, e assim aconteceu. Mas nós vemos também no verso de número 4 que Jezabel exterminava os profetas do Senhor. Ela mandava matar os profetas do Senhor. Enquanto isso, havia um mordomo de Acabe chamado Obadias. Não era o profeta, era um mordomo. E ele tomou 100 profetas e um grupo de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Lembre-se, por exemplo, quando Elias se recolhe e quer morrer. Elias achava que estava sozinho ali, os profetas estavam sendo mortos. O povo de Deus estava sendo silenciado, calado, pelo aquele reinado totalmente demoníaco e absurdo contra o Senhor. Na época também, queridos, em que Eliseu, então, faz isso, ele está sendo ali levado a cuidar destes homens, a ensinar esses profetas do Senhor que estava crescendo. Quem reinava era Jeorão. Ele era o rei de Israel, mas também não era um rei fiel, temente a Deus. Dos piores, ele não era o pior que existia, mas também não tinha um compromisso do Senhor. E mesmo assim, os profetas estavam se multiplicando. Agora, mesmo em meio a esse cenário de devastação,
onde os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os altares do Senhor, mataram os profetas à espada, de fome e constante ameaça do reino sírio, o Senhor faz crescer o número daqueles aos quais preservou em meio a uma geração corrupta. E o que é que nós tiramos para a nossa vida com esta verdade, meus irmãos? Que o mundo sempre estará em crise. Existia crise em Israel, sabemos o motivo, mas o mundo em que os crentes vivem sempre estará em crise. Temos por vezes a impressão equivocada de que apenas a nossa época impõe grandes e inéditas dificuldades à vida cristã, por exemplo. Como se os desafios da fé fossem um fenômeno exclusivo do presente e não uma constância na história do povo de Deus. Lembre-se de uma coisa, desde os tempos de Noé, por exemplo, não é fácil para um crente viver em meio a uma geração corrupta. Mas mesmo em meio a crises, o Senhor sempre preserva e multiplica o seu povo. Nos nossos dias, apesar de todo o sistema anticristão que nós vemos, apesar de tudo que muitas vezes nós olhamos e nos decepcionamos com o rumo que o mundo está tomando para distante do Senhor, porque muitas vezes nós sofremos também com os efeitos desse distanciamento de Deus, com os efeitos do pecado, do antropocentrismo, do egocentrismo do homem. Devemos que Cristo continua salvando e multiplicando um povo para si. A história sempre mostra isso. Em tempos de crise, o povo de Deus se multiplica, cresce. E isso é motivo de felicidade. Foi assim também na Idade Média. Quando a Igreja Católica perseguia os cristãos protestantes, o que é que o Senhor fez? Fez crescer, fez multiplicar. Homens, mulheres, servos de Deus, que marcharam, triunfaram contra a mentira para a pregação da verdade. E vida, séculos após séculos, vem sendo assim, então, impactada pelos atos desses homens de Deus, por exemplo, no passado. Deus, ele vai multiplicando o seu povo em tempos de crise, seja qual for. Esses dias eu vi uma informação interessante. No Reino Unido, por exemplo, vendas de Bíblia atingiram um recorde na história. Impulsionadas pelo crescimento de interesse da geração Z, viu-se ali um aumento de 134% nos últimos 6 anos de vendas de Bíblia. Ou seja, uma geração que só conhece um tempo em meio à internet, que é regido pela internet, uma geração que quer tudo rápido, imediato. É uma geração também que está se interessando pelas Sagradas Escrituras. E eu sei que muitos apenas fazem por curiosidade, outros para refutar, mas muitos também estão sendo impactados e chamados por Cristo, por meio da verdade de Deus, que liberta, que está nas Sagradas Escrituras, não tenho dúvida disso. Nós vivemos num mundo também onde os muçulmanos estão tentando tomar os países, os continentes, mas o que se vê aí, a mídia não divulga, é que apesar disso, muitos muçulmanos estão sendo convertidos ao cristianismo, em massa. A gente só vê as notícias chegando, Deus está salvando um povo para si, mas você deve estar se perguntando como isso impacta a nossa vida aqui em Cosmópolis, aqui neste lugar. Bom, queridos, nós sabemos que nós não vivemos numa igreja fácil para a pregação do Evangelho. Nós sabemos que nós vivemos numa cidade difícil para a pregação do Evangelho, para a propagação da verdade do Senhor, para relacionamentos intencionais, aonde nós temos essa oportunidade de pregar as Sagradas Escrituras. Vivemos num lugar, assim como em outros lugares da região e do estado de São Paulo e também do nosso país, mas falando especificamente desse lugar, aonde as pessoas são amantes de si mesmas. São idólatras com dinheiro, são idólatras com tudo aquilo que traz para elas um certo conforto ou uma felicidade aparente. Nós sabemos disso. Mas o que devemos entender é que, apesar das dificuldades que a nossa cidade apresenta, Deus ainda assim é poderoso para chamar pessoas neste lugar, para transformar corações neste lugar, para trazer vida aonde há morte, para trazer esperança onde há desesperança, porque o Senhor age em tempos de crise e multiplica o seu povo.
Devemos crer nisso, mas não apenas crer, trabalhar como o Senhor exige de nós, para que a pregação do Evangelho traga esta verdade à tona. Queridos, e o texto também nos mostra que esses profetas aqui decidiram então, em meio à necessidade, ir ao Jordão para buscar madeira, a fim de construir um local apropriado. Comunicaram a Eliseu e tiveram sua permissão. Porém, disse um: digna-te de ir com os teus servos. Ele disse então: eu vou. Pediram para Eliseu ir junto. Mas será que era apenas um mero detalhe para eles? Será que era apenas para ter uma pessoa que tinha uma certa significância para eles como mestre naquele momento, perto enquanto eles estivessem trabalhando? Não, queridos, não é isso que a narrativa e a narrativa próxima também dos capítulos posteriores e anteriores nos ensinam. Mas eles queriam naquele momento alguém que carregava a palavra de Deus. Alguém que era representante do Senhor, alguém que pudesse trazer a eles o que? Instrução divina, se necessário. É isso que o texto nos leva a crer. Antes de agir, eles se submetem ao plano e à autoridade profética. Mas a permissão não bastava, a presença era necessária. O projeto precisava estar debaixo da presença daquele que carregava a palavra do Senhor. E a Escritura, queridos, mostra repetidamente que a presença do mediador da palavra de Deus, legítima, orienta e preserva a obra do povo do Senhor. Esse é um padrão nas Escrituras. Lembre-se, por exemplo, de Moisés. Inclusive o próprio Moisés diz em Êxodo 33, se o Senhor não for com a gente, não vai dar para ir não. A gente não arreda o pé daqui. O Senhor precisa ir à nossa frente, mas o Senhor usava Moisés para guiar o povo. Assim também foi com Josué. Foi assim também com Samuel. No período pós-exílico, nós temos aí Ageu e também Zacarias, que foram levados pelo Senhor como arautos da sua palavra para conduzir o povo a fazer o certo. Então esse é um padrão das Sagradas Escrituras e provavelmente não foi diferente aqui a este texto. Eles queriam a presença do homem de Deus. Meus irmãos, e esse texto não alude diretamente ao Messias, mas esse padrão se cumpre plenamente nele. Somente nele. Quando nós olhamos, por exemplo, para Deuteronômio, do início ao fim, o que está dito lá? Capítulo 1, 30 e depois 31, 8. O Senhor, o Deus da aliança, é que vai diante de ti. Isaías 52 dizendo o seguinte, que aos exilados, eles deveriam ter a consciência que o Senhor da aliança, mas que também era o servo perfeito, iria diante dele, do seu povo. Lá em João capítulo 10, versos de 3 a 4, o próprio Senhor Jesus deixa claro que ele caminha à frente das suas ovelhas, dando direção e segurança. Biblicamente fica claro que sem Cristo à nossa frente, nada é edificado e bem conduzido em nós e para nós. Precisamos sempre, queridos, estar na direção de Cristo Jesus. Precisamos sempre estar na direção do nosso Senhor. Ele é que vai à nossa frente. Ele é que nos guia o tempo todo. E é nele que nós devemos confiar. Porque em tempos de crise, a real necessidade que temos a todo tempo é que Cristo vá à nossa frente. Que Cristo nos conduza por meio da sua palavra. Que nós possamos estar aptos a receber dele as instruções necessárias, porque sem ele nada nós podemos fazer. Em tempos de crise, nas necessidades reais da nossa vida, devemos confiar unicamente nele. E é assim também nas questões cotidianas. É isso que esse texto nos mostra. Qual é a necessidade que você tem neste momento? Qual é a tua necessidade espiritual? Qual é talvez a tua necessidade física? Talvez até mesmo a necessidade material. Às vezes nós temos receios, né? Principalmente nós que somos reformados, em falar de necessidades materiais, né? Como se fosse um bicho de 7 cabeças e não fosse propício ao púlpito falar que nós cristãos temos muitas vezes necessidades físicas.
necessidades financeiras, o que for, e temos. Mas o que devemos crer é que não importa as necessidades, Cristo sempre deve ser colocado adiante de nós. Devemos sempre querer a sua orientação. Devemos sempre buscar nele o que fazer. Para o cristão, as necessidades reais só são respondidas por um só, Cristo Jesus. E é diante dele que nós devemos nos derramar e buscar aquilo que nós precisamos. É significativo falar também, irmãos, que no fluxo do texto, essa narrativa dos versos 1 a 4, usa um recurso interessante aqui na Bíblia hebraica, que é a repetição do verbo ir. Não é mesmo um simples estilo, mas comunica uma ideia de progressão intencional aqui do autor. Dá discernimento para que os leitores pudessem entender, olha, vocês precisam ir, continuar fazendo, mas sobre uma liderança concreta e na direção de Deus. Ir, continuar. O Senhor nos assiste em tempos de crise, em meio às necessidades reais. Ele assiste o seu povo. Mas também nós podemos crer, queridos, segundo o texto nos mostra aqui, que o poder de Deus nas crises do cotidiano é também visto claramente, meus irmãos, que restitui pela graça soberana aquilo que foi perdido. O poder de Deus é visto em meio às crises, para restituir pela sua graça soberana aquilo que foi perdido. É isso que está escrito dos versos de 5 a 7. A narrativa nos mostra que enquanto um deles cortava a sua viga para construir o local, caiu na água o ferro do machado. Aí ele gritou, ai, meu senhor, porque era emprestado. Eu fiquei curioso para saber se é o mesmo que grita lá no verso de número 15. Quando o rei da Síria acha estranho que o povo de Israel sabia dos planos dele. Aí alguém fala assim, não, a gente não tem aqui um espião não, é o profeta dele que sabe de tudo, Eliseu. E aí quando o rei manda ali seus cavaleiros para ir atrás do homem de Deus, outro grita, ai meu Senhor, e agora, né? O que é que será de nós? Mas você pode dizer aqui, olhando para o texto, todo esse drama por causa de um machado? Se eu for ali a Cavani, né? O machado não é tão caro assim. Se eu for ao chinês, o machado fica mais barato ainda. Eu acho meio perigoso vender machado fácil assim, né? Você chega lá no chinês, tem um bocado de machado, mas vende. Aí você fala, mas todo esse desespero por causa de um machado, meus irmãos, esse período aqui corresponde ao auge da idade do ferro. E apesar de esse metal estar cada vez mais acessível na época, e também os aperfeiçoamentos da época no processo de fundição, objetos e ferramentas de ferro continuavam a custar caro demais. Eram considerados extremamente valiosos na época. Custaria meses de trabalho de uma pessoa comum. Seria o equivalente a você comprar um veículo nos dias de hoje. Pastor, não exagera. É isso mesmo. É como se nós comprássemos algo de grande valor. E este moço havia tomado emprestado de alguém. Aí você está entendendo agora o grito de desespero, né? Ai, meu Senhor. Aliás, queridos, fica aqui um princípio valiosíssimo. Preste bastante atenção. Nunca tome algo emprestado de alguém se você não tem condições de pagar. Nunca tome algo emprestado de alguma pessoa que você não tenha condições de restituir caso venha acontecer alguma coisa. Nunca tome empréstimo. Nós estamos aí com um governo injusto, com um governo que tira mais do que dá, que cobra impostos absurdos. E aí alguém pode pensar assim, então eu vou lá num banco desse do governo, vou tomar um empréstimo e não vou pagar não. Vou deixar lá, deixo o nome caducar, né? 5 anos só, eu tomo 1 milhão, 5 anos vai ser o quê? Né? Não faça isso. Quando você tomar algo emprestado, saiba que você tem que assumir compromissos. É tua responsabilidade. Estava na Bahia e uma pessoa conhecida minha estava literalmente com o coração na mão, porque tomou o carro emprestado de outra pessoa conhecida minha e aí foi para as regiões de Porto Seguro.
E chegou lá no Arraial da Ajuda, o que aconteceu? Uma enchente absurda. E o carro ficou submerso debaixo d'água. A grande questão é, tinha dinheiro para pagar o carro? A sorte, entre aspas, a misericórdia de Deus na vida dessa pessoa, é que o seguro cobria catástrofes naturais. Nem eles mesmos tinham conhecimento disso, mas cobria. E aí deu perda total no carro, ufa, né? Mas veja só, muitos fazem esse compromisso sem ter condições. Não faça isso. Mas, além da perda significativa, nós temos aqui outro problema. As águas do Rio Jordão eram sujas, de difícil visibilidade. E é interessante também que os milagres anteriores também estavam associados ao Rio Jordão. Então, aquele rio sujo, aquele rio de difícil visibilidade, era ainda assim usado por Deus para milagres. Então não seria apenas a perda da cabeça do machado, provavelmente. Lembrem-se aí, hoje os machados são mais fundidos, né? Mas provavelmente estava num cabo de madeira e a cabeça ali do machado caiu. Não era apenas o cair ali, é porque não dava para enxergar. Mas o que parecia ser um desastre, uma dívida em tempo de crise, teve outro desfecho. Por quê? Porque o homem de Deus estava ali. Eliseu pergunta, onde tinha caído o machado? Foi lá, pegou um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e fez a cabeça do machado flutuar. A Peshittá, que é uma tradução clássica da Bíblia para o siríaco, que é uma forma antiga de aramaico. Para quem não sabe, alguns textos do Antigo Testamento também foram escritos em aramaico. Foi usada muito pelas igrejas cristãs do Oriente. Em sua tradução mostra como se Eliseu tivesse apenas colocado um pedaço de madeira ali na cabeça do machado e trouxesse à tona novamente. Simplesmente isso, algo natural. Este texto, queridos, aliás, é um prato cheio para aqueles que gostam de alegorizar passagens. Nós temos aqui uma espécie de incredulidade na tradução, mas tem também as alegorias. Alguns dizem que a perda do machado apresenta ali a perda do fervor espiritual, da vocação e da fé, por exemplo. Né? Ou que o ferro afundado é porque os pecados estavam grandes demais e Deus também faz os nossos pecados ir para baixo, sumir. Esses são tipos de alegoria que são utilizados também. Mas quanto a a afirmação de que foi algo simplesmente comum, não se encaixa com os relatos aqui anteriores e posteriores que nós vemos. O homem de Deus fazia milagres para que o poder de Deus ficasse evidenciado. E como, por exemplo, nos dois relatos dos milagres anteriores, jogar algo faz parte do processo de cura e restauração. E também um padrão de utilizar coisas naturais para trazer à tona as sobrenaturais, usado tanto em Elias como também aqui em Eliseu. Então nós podemos dizer que sim, foi um milagre do Senhor. O Senhor agiu soberanamente. Então o homem de Deus disse, pegue-o. E aquele rapaz tão desesperado, certamente teve um alívio ali, né? Foi lá, estendeu a sua mão e pegou. Pegou o que havia sido perdido. Aquilo que necessitava ser restaurado. Meus irmãos, o primeiro e o segundo livro dos reis só foi concluído depois de Judá no cativeiro da Babilônia. Se você olhar, por exemplo, 2 Reis 24 e 25, nós vamos ver que a conclusão desse livro foi em meio à situação terrível do cativeiro da Babilônia. Então podemos perguntar, como os exilados na Babilônia ouviram essa história cerca de 300 anos depois? Qual a lição que eles poderiam tirar aqui? E é justamente esta. O texto ensina que podemos prestar todo o nosso cuidado a Deus. Quando procuramos cumprir a sua vontade para a nossa vida, como aqueles homens estavam procurando, queridos, deveria-se confiar nesse poder miraculoso do Senhor. Deveria-se considerar que não importa o que havia sido perdido, o Senhor podia trazer à tona novamente. E meus queridos irmãos, nessa nossa vida cristã, enquanto estamos prosseguindo, encontramos percalços no meio do caminho, dificuldades, mas o nosso Deus sempre trará aquilo que é necessário. Talvez na sua caminhada cristã, você perdeu algo importante. Vontade de orar,
Pensou que eu ia logo para as coisas materiais, né? Saiba, isso não é importante não. Importante é aquilo que é para a tua alma. Talvez você perdeu a vontade de orar ao Senhor, de se dedicar ao Senhor. 30, 40 minutos de oração. De colocar o teu joelho no chão para falar com aquele que é o teu Deus. Talvez você perdeu a vontade de ler as Sagradas Escrituras. Às vezes pega por obrigação. Às vezes pega simplesmente para ter conhecimento dos textos, mas não tem amor em se debruçar na palavra de Deus. Você perdeu o amor de se dedicar à casa do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer. Você está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Infelizmente, na vida cristã, nós vamos perdendo algumas coisas no meio do caminho. Perdeu o amor pelo teu irmão. Perdeu o amor pelos filhos. Perdeu o amor pelo cônjuge. Mas o Senhor é poderoso para restaurar. Poderoso para trazer à tona. Mas acima de tudo, meus queridos irmãos, nós podemos confiar em algo ainda mais abrangente. Que não apenas um homem de Deus, mas o homem Deus está sempre conosco em tempos de crise. Devemos manter os olhos naquele que é maior que Eliseu. Quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eliseu não é explicitamente chamado de um tipo de Cristo, mas apontava para ele, o homem perfeito, o profeta perfeito, o homem Deus que viria. Veja só, Eliseu substituiu Elias com essa porção dobrada do Espírito. Cristo Jesus veio após João Batista, sendo infinitamente maior do que ele. Inclusive esse é um padrão claro nas Sagradas Escrituras. Josué substitui Moisés. Davi substitui Saul. Eliseu substitui Elias. E um sempre vem sendo aperfeiçoado para uma obra específica além. Mas aqui nós chegamos no auge. João Batista se foi e veio o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. O caminho estava ali sendo preparado conforme viu o profeta Isaías. Elias multiplicou pães, cessou fome, curou, restaurou, usou instrumentos naturais para fazer o sobrenatural. Mas Jesus, sendo Deus que usava Elias, veio ele mesmo mostrar o seu poder, dando um significado muito maior a todos os milagres, que era o poder do reino de Deus, que veio quebrar os efeitos do pecado. Porém, Jesus faz o que nenhum profeta poderia fazer: perdoar pecados, transformar almas, trazer de volta aquilo que foi perdido. E o que é que foi perdido lá no Éden? Comunhão com Deus, um coração voltado para Deus. Paulo diz que nós simplesmente estávamos mortos em caráter de inimizade contra o Senhor. Mas aquilo que estava perdido, aquilo que estava quebrado, na maior crise da nossa existência, Cristo veio para desfazer aquele mal, para desfazer a perda e trazer de volta aquilo que foi perdido, a nossa comunhão com o Senhor, a rota do caminho da vida eterna. Se Deus restituir um machado, quanto mais preservará aquilo que foi comprado com o seu sangue. O sangue de Cristo Jesus. Em Cristo podemos perder muitas coisas, meus irmãos. Podemos. Se temos que perder famílias, bens, poder ou qualquer outra coisa, nós perderemos. E para ser um cristão, você perde nessa vida para ganhar. Mas jamais nós perderemos aquilo que é eterno. Isso deve produzir coragem ao nosso coração, liberdade e alegria no serviço. Na nossa maior crise, Cristo nos resgatou. Em tempos de crise, Cristo continua agindo. Mas não importa qual seja a situação de perda, o Senhor restitui em Cristo Jesus. Veja que em nenhum momento eu estou levando para esse triunfalismo besta aí, que muitos utilizam em muitas igrejas, né? Só focando nas coisas desta vida, não.
Eu estou falando daquilo que é para a tua alma, daquilo que é espiritual, daquilo que importa do teu verdadeiro tesouro. Podemos confiar nisso também, queridos, porque estamos diante da mesa do Senhor. E essa é uma expressão clara que podemos confiar em Cristo como nosso guia, como nosso protetor, como nosso restaurador, em qualquer tempo. O mundo jaz no maligno, crises após crises, mas o Senhor sempre será aquilo que precisamos junto a nós. E é isso que nós vamos celebrar neste momento na Santa Ceia do Senhor.